Boa noite a todas e todos. Nós estamos iniciando uma transmissão que aborda uma temática que é absolutamente emergencial e significativa nos tempos que nós estamos vivendo, tempos de pandemia e creio que também tempos de pandemônio. E essa palestra ela tem a ver com um público que está extremamente vulnerável, se ressentindo muito das dificuldades causadas pelo isolamento social, pelo preconceito, pelo risco e pela dificuldade do sistema de saúde em absorvê-los. Eu estou falando da população longeva, eu estou falando dos velhos, que agora se transformaram em um problema, eles se transformaram em uma população que não deve ser considerada em relação ao seu direito de viver, porque se houver a necessidade de escolher, eu ainda não sei muito bem qual o critério humanitário que se escolheu para se dizer que não se deve dar a vez ao velho que precisa de um respirador, né? Em uma UTI. Então, é nesse contexto que eu vou trazer algumas questões relacionadas a uma pesquisa em arte-terapia que mostra evidências científicas de que o processo arte-terapêutico auxilia sobremaneira essa população, sobretudo aquela que foi alvo desse estudo, que é a população que está confinada nas residências de longa permanência. E nos tempos atuais, essa situação do confinamento, então, se estendeu dramaticamente a toda a população que tem mais de 60 anos e que, de certa maneira, tem condições de estar confinado, porque até isso, dentro da desigualdade social e econômica do nosso país, estar confinado também está incluído em privilégios, né? Estar confinado com segurança. As pessoas que foram estudadas, esse estudo é um estudo longo, de muitos anos, bem antes do processo da pandemia, e o que eu vou compartilhar agora foram os benefícios do trabalho arte-terapêutico. Isso foi desenvolvido por estagiários vinculados ao nosso curso de pós-graduação Lato Sensu em arte-terapia da Clínica Pomar. Bem, vamos conversar sobre arte-terapia no contexto das PICs e dentro desse contexto com um público muito específico, que é o público idoso, que inclusive hoje em dia está assim, totalmente na berlinda, ainda mais vulnerável do que sempre foi, por causa da questão do coronavírus. Vou pegar aqui um item do Estatuto do Idoso para nos servir de fio condutor, até porque esse item é descumprido de todas as formas possíveis e imagináveis. Envelhecer é um direito personalíssimo. No entanto, o idoso sofre pressões, preconceitos, injunções sociais, ageísmo, é excluído de diversos contextos. Imagina-se que é possível dizer ao idoso como seria interessante que ele se comportasse, que ele se vestisse, e, eventualmente, o tempo que ele vai necessitar trabalhar, que agora ficou estabelecido que será até o final dos tempos, para que ele possa receber um provento que, muito provavelmente, não vai atender às suas necessidades básicas. Precisamos prestar atenção e fortalecer o indivíduo idoso em relação à sua identidade, ao reconhecimento da sua importância nas coletividades, à aceitação de sua autoimagem, porque vivemos numa sociedade do espetáculo e o corpo envelhecido não é bem acolhido na maioria dos cenários. O que eu tenho para compartilhar especificamente com vocês
no âmbito do cuidado integral, no âmbito da ideia das formas suaves de tratar, né, que abrangem de verdade todas as PICs, e dentre elas a arte-terapia. É uma pesquisa que foi realizada em instituições de longa permanência por um largo período. Trabalhamos com basicamente mulheres, havia pouquíssimos homens dentro dos grupos com que se trabalhou, e essas mulheres, então, elas tinham uma idade que variava de 61 a 101 anos. É interessante observar que nas residências de longa permanência, um espaço em que se confina idosos, na maioria das vezes, embora em algumas residências de longa permanência o custo por esse confinamento seja bem alto, é interessante observar a prevalência do gênero feminino. Então, compartilho também a pergunta, além da pesquisa: por que será que há tantas mulheres confinadas nesses espaços? O período de acompanhamento desses grupos, cada grupo foi acompanhado por um ano, eram feitas sessões semanais de 1h30 a 2 horas, que dependiam das condições do espaço que nos abrigavam aos arteterapeutas, e dependia também da vitalidade dos participantes, porque às vezes não havia tanta energia para sessões mais longas. A metodologia é a abordagem terapêutica breve, a conduta focal, e esses processos de atendimento ao longo desse ano, eles eram desenvolvidos em 3 fases. Uma fase de diagnóstico, uma fase que era chamada de desdobramento, onde se buscava trabalhar a transformação daquilo que havia sido diagnosticado e que, de alguma maneira, dificultava a vida daquele grupo como um coletivo, e, finalmente, os processos autogestivos, quando se tentava fortalecer os idosos para que eles pudessem se expressar com um pouco mais de liberdade. A discussão dos resultados é que, no perfil inicial, nós recebíamos invariavelmente esses grupos de idosos, com as habilidades cognitivas limitadas, com dificuldades de criação, apatia e queixas físicas assim, frequentes e diversas. E no perfil final, ao final de um ano de processo arte-terapêutico, era absolutamente evidente o aumento da vitalidade, do interesse e da curiosidade pelas atividades, a diminuição, também muito evidente, dos sintomas e queixas físicas, o desenvolvimento da autonomia, uma significativa mudança na comunicação e uma transformação também na qualidade da interação dos participantes dentro do grupo, porque muitas vezes esses idosos sequer sabiam os nomes de seus companheiros dentro da mesma residência. Outros resultados que foi possível observar foi o fortalecimento da livre expressão da subjetividade, porque esses idosos começaram a se dar conta de situações assim mais difíceis que eles eram submetidos dentro dessas instituições de longa permanência e começaram a tentar reclamar, né? Trazer reivindicações aos cuidadores, aos gestores, enfim, as pessoas que respondiam pela administração dos locais. Também se percebeu que era trazido um bem-estar a esses idosos, porque eles recebiam suporte afetivo e terapêutico para o medo da morte, da finitude e da degenerescência, que são 3 coisas que na nossa cultura ocidental, urbana, há pouco interesse e um certo tabu de se falar sobre isso. Os fundamentos teóricos que foram utilizados para o embasamento da pesquisa, basicamente, o neurocientista Vilayanur Ramachandran, que é o diretor do Instituto do Cérebro, que hoje tem sede na Califórnia, mas, obviamente, esse teórico é um teórico indiano, e ele traz um embasamento assim, bastante interessante no entendimento dentro da neurociência, na medida que ele criou
um núcleo de estudos que é a neuroestética, que vai nos dar informações sobre o que acontece com o nosso cérebro quando a gente faz arte, quando a gente vê arte, quando a gente escuta a música, e, obviamente, ele vai falar também dos correlatos fisiológicos que estão relacionados com isso. Então, a neuroestética ela nos ajuda muito nesse trabalho, e ela vai pesquisar sobre as bases neurais da percepção estética. Ou seja, o que acontece dentro do nosso cérebro, o que acontece com os nossos neurônios quando a gente cria imagens, quando a gente vê imagens, quando a gente trabalha com cores e, eventualmente, quando a gente escuta determinados sons. Eu trouxe essa imagem para compartilhar com vocês, convido a prestarem atenção nela, e quando se faz esse convite, as pessoas às vezes dizem: ah, mas a imagem está mexendo. Tá? Então, prestem atenção que, naturalmente, absolutamente essa imagem não está mexendo e está acontecendo alguma coisa no processo perceptivo de quem olha. Quanto mais tempo olhar, mais coisas vão acontecer. Assim, dentro do processo de arte-terapia, nós temos estratégias bastante efetivas que propiciam uma modulação cerebral benéfica. E vale lembrar, com ênfase, que o cérebro progride com novidades e, portanto, os melhores exercícios para ele é que a gente possa criar coisas novas, que a gente possa pensar de maneira diferente, e fazer arte pode ser uma das melhores estratégias. Mas vale um parêntese que, quando a gente fala em fazer arte, em arte-terapia, a gente está falando do processo criativo na forma mais ampla que se puder conceber. E, eventualmente, para um determinado indivíduo, sobretudo para um idoso, fazer uma mancha ou um pequeno traçado no papel será o suficiente para operar essas mudanças. Vale lembrar também, dentro desse estudo da neurociência, a descoberta do Giacomo Rizzolatti, que trouxe a informação sobre os neurônios espelho, que são aqueles neurônios que se mobilizam, que se mexem, que se ativam cada vez que a gente vê um determinado processo acontecendo, e esses neurônios eles se movimentam como se o próprio indivíduo que visse esse processo também o estivesse realizando. É uma pena que sejam só 5% de todos os neurônios que a gente tem. Também vale lembrar que há um tempo atrás se imaginava que só nasciam neurônios novos, por assim dizer, em crianças, adolescentes ou indivíduos muito jovens. E agora já se sabe, sem sombra de dúvida, que o evento da neurogênese acontece com qualquer indivíduo, ou seja, surgem neurônios novos dependendo das condições que você propicia ao cérebro. Assim, o ato criativo ele também vai ter influências no ciclo circadiano, que seria o conjunto de processos no nosso organismo ao longo de 24 horas, e sabe-se cada vez mais que as situações de estresse elas são absolutamente danosas a esse processo e à harmonia desse ciclo, tá? Que seria ingerir, secretar, dormir, repousar, e a arte ajuda esse processo a se tornar mais harmônico. A criatividade, assim, nos ajuda a construir uma melhor qualidade de vida, e fisiologicamente o ato criativo ele contribui na liberação de serotonina, endorfina e dopamina. A arte-terapia e a neurociência têm um grande número de pesquisas específicas, e as pesquisas de ponta são desenvolvidas por uma arte-terapeuta que se chama Noah Haas Cohen, que iniciou o seu trabalho em 1995 e que começou a mapear com um grupo de mais 12 arte-terapeutas correlatos fisiológicos que aconteciam a partir dos processos da atividade arte-terapêutica. Vale lembrar que essa pesquisa foi feita com a finalidade de incluir a arte-terapia nos procedimentos do rol dos planos de saúde dos Estados Unidos.
Existe uma relação, então, das práticas artísticas com a liberação dos neurotransmissores do bem-estar, aqueles que eu já citei, endorfina, dopamina, serotonina, e, naturalmente, as práticas expressivas vão facilitar essa liberação, produzindo uma modulação cerebral benéfica. A arte-terapia produz ativação neuronal com os respectivos correspondentes fisiológicos, mas ela também propicia ao idoso o espaço criativo como um espaço de cuidado, criação e interlocução. Vamos lembrar que o nosso público da pesquisa apresentada estava confinado e excluído em espaços reservados para isso. Os outros benefícios do fazer criativo: a reativação da capacidade imaginativa, a estimulação psicomotora, a reativação de capacidades cognitivas e a revitalização, através da ludicidade, através dos jogos rítmicos, seguidos de atividades plásticas e exercícios de consciência corporal. Certamente, esse conjunto de práticas traz um correspondente assim, imediato de mudança de humor, de ânimo e, muitas vezes, das condições físicas dos pacientes atendidos. Promover, então, o envelhecimento ativo, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde, tem a ver com reconhecer as habilidades e capacidades do idoso através da criação de espaços de interlocução, o fortalecimento da sua identidade, a criação das redes intergeracionais fraternas, que parece que estão absolutamente em estado de extinção, e, sobretudo, políticas públicas adequadas. Termino trazendo Kazuo Ono, do Teatro Butô, que aos 103 anos estava no palco. E trago também uma frase de um filósofo que eu gosto muito, que é o Michel Onfray, que tem um livro que eu considero maravilhoso, que se chama Pedagogia da Insubmissão. E ele vai nos lembrar que a arte permanece como um dos raros domínios no qual o indivíduo pode oferecer sua plena dimensão, quaisquer que sejam a época, a história e a cultura. Então, fico por aqui lembrando que aos idosos deveria se reservar reconhecimento, gratidão e cuidado. E não é exatamente essa a situação daqueles que estão excluídos e confinados nas residências de longa permanência. Então, como vocês puderam ver, todos e todas, a nossa pesquisa apresenta de maneira inequívoca que o trabalho arte-terapêutico tem produtivas contribuições ao público que vive em instituições de longa permanência. É claro que a arte-terapia ela pode, e muito, contribuir também com a população que deambula com liberdade, os velhos que estão em suas próprias casas, os velhos que, eventualmente, antes do tempo de isolamento social, podiam ter o seu lazer na comunidade, se deslocavam, faziam suas compras com liberdade. Então, a arte-terapia ela é um processo que amplia a criatividade do indivíduo, que melhora o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, que traz correlatos fisiológicos extremamente benéficos e traz, sobretudo, e eu penso que essa seja talvez a maior de suas qualidades, né, o maior do seu benefício, traz uma possibilidade de fortalecimento da identidade do indivíduo, da identidade, da autoestima, do seu enraizamento com serenidade na possibilidade de ser e estar no mundo. E no seu envelhecimento, compartilhar suas histórias, suas experiências e seus legados. Era isso o que havia para ser conversado no dia de hoje. As pessoas que se interessaram por essa temática
em breve nós teremos a segunda edição de um curso voltado especificamente para a questão do envelhecimento ativo, que vai acontecer com a coordenação da Clínica Pomar e cujo tema é envelhecimento ativo, subjetividade e arte. Uma boa noite a todos.